Então, vamos lá, meus amores, amorecos lindos, maravilhosos da tia Adriana. Então, vamos começar com a nossa revisão de matemática. Preste bastante atenção, tá? Que a gente vai estar aqui com a revisão bem legal, fazer igual o Matuto, bem boa mesmo, tá? Fazer igual o Matuto, bem boa. E vocês vão estar saindo, ó, afiadíssimos aí para a nossa atividade, tá certo? Então, a gente vai começar falando sobre os ângulos, tá? E o que é um ângulo, gente? Um ângulo é o nome que se dá à abertura, a essa aberturazinha aqui. A gente está dando o nome de ângulo a essa aberturazinha aqui, que é formada por duas semi-retas. Então, nós temos aqui o ângulo reto, nós temos o ângulo agudo e nós temos o ângulo obtuso, né? Então, quando a gente tem as duas semi-retas e elas estão se formando a partir de um mesmo ponto, ela tá chamando aí de ângulo. Então, junto, duas semi-retas, quando elas se juntam aí, parte de um mesmo ponto, a gente está chamando ela de ângulo, tá? E os ângulos, eles são classificados aqui como o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. O ângulo agudo, ele vai estar medindo, tá? Analise os ângulos a seguir quanto à sua abertura, indique qual deles é o maior ou menor ou igual ao ângulo reto. Então, nós sabemos que o ângulo reto é esse aqui da letra B, tá? Lembram que no relógio eu falei para vocês, o relógio ele tem 4 ângulos retos. Por quê? Porque de 0 a 3 ele forma um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo reto, a medida dele é de 90 graus, tá? De uma semi-reta à outra. Então, o ângulo que tem 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. O ângulo agudo, ele mede de 0 a 90, tá? Ele vai até os 89, menos de 90. Então, o ângulo agudo, ele mede menos de 90 graus, certo? E ele vai de 0 até 90, certo? Então, o nome dele é ângulo agudo. E o ângulo obtuso, a sua medida é acima de 90. Então, ele vai de 90 até 180, tá certo? Então, de 90 até 180, nós chamamos de ângulo obtuso, tá certo? Então, aqui sobre os ângulos, a gente tem aqui essa dica bem legal para vocês. Ângulo reto, que mede 90 graus. O ângulo agudo, que ele vai de 0 a 90. E o obtuso, que vai de 90 até 180, certo? O ângulo obtuso, ele tem medida de 90 até 180. Nós vimos também aqui, até ontem nós estávamos falando muito sobre multiplicação. E ela é uma das 4 operações básicas da aritmética e ela é uma adição sucessiva. A gente vai adicionando ali o mesmo número, produzindo um resultado que a gente chama de produto. Então, a multiplicação e a adição, elas estão ali juntinhas. Mas só que, como a gente estava falando ontem, imagina a gente ter que somar 800 vezes o número 1000. Ia ser bem 800, mais 800, mais 800. Então, o que é que a gente faz? A gente faz aí uma multiplicação. A gente vai multiplicando esse número, para que não tenha aí aquele número, aquela sucessão de números, porque senão a gente acabava se perdendo, né? Então, a gente fala aí de multiplicação. E nós temos os algoritmos da multiplicação e também nós temos aqui, eu vou estar mostrando para vocês também, os termos da multiplicação. Então, nunca, jamais esqueça que nós temos aqui os fatores e o produto. O produto qual é? É o resultado quando a gente está multiplicando esses dois fatores.
não se preocupe que a ordem dos fatores ele não vai alterar o produto. Então, eu posso tanto multiplicar 5 vezes 2 como 2 vezes 5, que vai dar o mesmo resultado. Eu posso estar multiplicando ali 50 vezes 100 como 100 vezes 50. A ordem que eu for colocar ali os fatores, eles não vão alterar o produto de jeito maneira, tá? Então, quais são os termos da multiplicação? Fator, fator e produto. Os fatores, que é o multiplicador e o multiplicando, e o produto aqui, que vai ser o resultado da nossa multiplicação. E como é que a gente faz para estar resolvendo uma multiplicação? Então, vamos aqui no passo a passo, mais uma vez, como eu mostrei a vocês em aulas anteriores, como é que a gente faz aí a multiplicação, como é que a gente está resolvendo essa continha de multiplicação, certo? Então, ó, o cálculo da multiplicação por 2 dígitos, tá? No caso aqui, como é que a gente vai estar fazendo? Porque muitas vezes o pessoal se confunde. Lembre que aqui nós temos a unidade e nós temos a dezena. A gente tem que focar nisso também, tá? Lembrando quem é a unidade, quem é a dezena, quem é a centena, quem é a unidade de milhar, dependendo aí do número que vai ser multiplicado. E nós temos aqui também ó, a unidade e também nós temos a dezena. Primeiro, a gente vai começar a multiplicar a unidade, certo? A gente começa pela unidade. Então, eu tenho 3 e vou multiplicar por 6. Então, 3, ou por 6 não, por 2, desculpa, gente. Já estou dando resultado. Então, eu tenho o número 3 e vou estar multiplicando pelo número 2 e, em seguida, por outro número 2. Então, nós temos unidade, então, nós temos a dezena. Então, primeiro eu vou multiplicar esse número 3, esse número 4, ele vai ficar ali no cantinho, esperando a vez dele, certo? Então, 3 vezes 2, 6. Aí eu coloco aqui o número 6, tá? Vou colocando o número 6 e em seguida eu vou estar multiplicando esse número 3 pelo número que está na dezena. No caso aqui, o outro número 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu já resolvi, no caso, a unidade, o valor aqui da unidade. Vamos agora para o valor da dezena. Como é que eu vou fazer aqui para multiplicar o número da dezena? Antes da gente começar a próxima parte, é bom a gente colocar logo o número 0 aqui abaixo da unidade. Por quê? Porque senão você pode confundir e quando for multiplicar a dezena, você querer colocar o resultado aqui. Só que não vai dar certo. A gente tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Aqui, agora, o número vai ser uma dezena. Então, quando eu for colocar o resultado, eu tenho que colocar abaixo dele. Então, eu coloco logo um 0 aqui, para eu não esquecer e não querer colocar aqui o número. Então, eu vou estar fazendo 4 vezes 2, 8. E mais uma vez, 4 vezes 2, 8, tá? Então, a multiplicação da unidade vezes 22 deu 66. E a multiplicação da dezena por 22, ela deu 880. Então, como é que eu faço agora? Eu pego o resultado da unidade e vou somar com o resultado da dezena. Então, 66 mais 880, 6 mais 0, 6, 8 mais 4, 12, 8 mais 4, gente, 8 mais 6, eu estou pegando os números tudinho aqui, trocando. 8 mais 6, 14, vai 1. Então, 8 com 1, 9, tá? Eu olho para o número e falo outro número. É pensamento acelerado. Vamos lá, voltando. 66 mais 880. 0 mais 6, 0. 8 mais 6, 14. Coloca aqui o número 4 abaixo do número 8 e do número 6. E o número 1, que é a dezena, eu vou colocar aqui junto com a centena. Ele vai se transformar agora em centena. Onde
8 com 1 ficou 9. Então, o resultado de 22 vezes 43 são 946. Certinho? Falando em multiplicação, nós também temos a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Então, como é que a gente vai estar fazendo essa multiplicação de um algarismo por 10, por 100 e por 1000? Super, hiper, ultra, mega fácil. É só você lembrar de uma regrinha que nós temos aqui, que eu já falei para vocês e a gente vai estar revendo mais uma vez. Regrinha 1. Quando você for multiplicar por 10, basta acrescentar o número 0 à direita. Então, se eu for multiplicar 5 vezes 10, eu acrescento à direita ali do número 5 o número 0. Certo? 6 vezes 10, 50 vezes 10. Então, se eu for fazer 50 vezes 10, eu só acrescento um 0 ali ao lado do número 50. Então, todo número que você for multiplicar por 10, você vai acrescentar um 0 ao lado daquele número que está sendo multiplicado. Beleza? Por 100, nós vamos estar acrescentando 2 zeros. Então, se eu tenho 5 vezes 100, então eu vou acrescentar os 2 zeros ao lado do 5. Então, eu vou ter ali já o resultado. 5 vezes 100, eu vou ter 500. Se eu colocar 50 vezes 100, então eu pego esses dois números zeros, esses 2 zeros, coloco ao lado do 50 e vou ter ali 5.000. Então, o segredo é esse, você acrescentar, quando for 10, você acrescenta um 0, quando for 100, você acrescenta 2 zeros. E nós temos o multiplicando por 1000. Multiplicando por 1000, a gente segue a mesma regra do número 10 e do número 100. A gente vai estar acrescentando os zeros. Só que nesse caso nós temos 3. Então, nós vamos estar acrescentando os 3 zeros, tá? Então, se eu tenho 5 vezes 1000, eu vou estar acrescentando ali os 3 zeros. Se eu tenho 50 vezes 1000, eu vou estar acrescentando ali os 3 zeros, certo? É só lembrar dessa regra. Por 10, acrescenta um 0. Por 100, acrescenta 2 zeros. E por 1000, a gente acrescenta 3 zeros. Olha um exemplo aqui. Para multiplicarmos um número inteiro por 10, 100 ou 1000, a gente acrescenta um 0, 2 zeros ou 3 zeros à direita desse número. Então, 4 vezes 10, a gente acrescenta o 0, fica 40. Se eu tenho 5 vezes 100, eu vou acrescentar os dois zeros que tem ali no número 100 ao lado do número 5. Vai ficar 500. Se eu tenho 6 vezes 1000, eu coloco os 3 zeros ao lado do número 6, que vai ficar 6.000. Se eu tenho 78 vezes 10, acrescento o número 0 ao 78, que vai ficar 780. 26 vezes 1000, acrescento os vezes 1000, não, vezes 100, acrescento os 2 zeros e vai ficar 2.600. E 52 vezes 1000, eu acrescento os 3 zeros ao lado do 52, que eu vou ter aí 52.000, certo? E, ó, vamos à plataforma realizar nossa atividade. Desde já, boa sorte. Eu vou estar explicando a vocês, desde já, como você vai entrar na plataforma, como você vai chegar até o pleno e como é que você vai estar resolvendo sua atividade, certo? Então, deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui, que a gente agora vai para a nossa plataforma. Então, desde já, ó, começando daqui. Opa, esse aqui não. Deixa eu só fechar esse aqui. Pronto. Ver se esse aqui tá baixo. Baixei. E agora eu vou estar
mostrando aqui, ó, na área de trabalho de vocês. Então, vocês ou pelo telefone você vai procurar o navegador, tá? A maioria desses celulares aí, ele vem com o do Google, tá? Mas se você tiver no seu computador do Internet Explorer, do Mozilla Firefox ou do Google mesmo, então você vai se direcionar a ele, ao navegador, tá certo? Então, você vai clicar 2 vezes nele. Ele tá abrindo. Então, ele abriu. Você vai estar digitando na sua barra aqui, ó, na sua barra de endereço. Você pode estar colocando, ó, Sistema Farias Brito. Aperta em Enter e ele vai lhe direcionar para esse aqui, ó. Aí tem Sistema Farias Brito, página inicial ou acesso às plataformas. Clicou em acesso às plataformas. Deixa eu tentar tirar esse outro aqui. Então, nós temos aqui esses círculos em verde, tá? E você vem aqui, ó, em plataforma de conteúdos. Você clicou em plataforma de conteúdos, você vai digitar aquele login, aquela senha que eu mandei para vocês ontem, tá? Eu não mandei, eu mandei para vocês o login e a senha novamente. A gente já tinha enviado antes, mas para garantir, enviei ontem novamente. Então, você vai vir aqui colocar o seu login, sua senha. Certo, menino? Então, eu vou colocar de um colega, tá? Vou colocar de um colega aqui para a gente estar entrando. Porque se eu for mostrar pelo meu, aí vai ficar mais difícil para vocês estarem visualizando, tá? Então, entrando, ó, nós temos aqui de um colega. Então, nós temos aqui, ó, SFB, minhas classes, índice de conteúdo e pleno. Então, você vem direto aqui para o pleno Farias Brito, tá vendo? Ó, pleno Farias Brito. E você vai clicar nele, certo? Ele só não vai entrar agora, a prova. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer para vocês. Então, gente, quando você abrir o seu, tá vendo? Vai ter aqui tem a atividade Tia Mari. Vocês não vão abrir agora na atividade da Tia Mari, certo? E vai ter aqui a atividade diagnóstica de matemática. Deixa eu só... Eu tentei aqui mudar um pouquinho a hora para a gente colocar antes, só que ele não foi, Isabel. Eu tentei para colocar para 9 horas, ele não entrou. Ele disse que não permite. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho até 9h30 para poder ele abrir, certo? Então, vai estar aqui você, do jeito que eu vou mostrar novamente como é que vocês vão fazer. Olha como ele é simples, fácil, tá? Então, de novo, você vai lá, digita plataforma de conteúdos, coloca seu login, sua senha, e você vai vir aqui, ó, em pleno, certo? Tem pleno Farias Brito. Você vai clicar nele. Simples, simples, simples. E você, quando clicar, ele vai lhe mostrar tanto a atividade de Tia Mari, que vai estar lá, mas vocês não irão fazer agora, vocês só irão fazer quando a Tia Mari voltar, para vocês estarem fazendo juntinho dela, tá? E abaixo vocês têm a atividade diagnóstica de matemática. Tá vendo que fácil e rápido você chegar aqui a esse acesso? Tá bom? Então, você vai fazer isso aqui quando ele liberar para a gente. Eu tentei liberar antes, mas ele não me deu esse acesso, tá? Então, vou só um pouquinho aqui interromper o compartilhamento.